Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem no tempo por um dos bairros mais icônicos e charmosos do mundo, Ipanema, no Rio de Janeiro. Mas você sabe como essa faixa de areia se transformou no berço da bossa nova e num símbolo do estilo de vida carioca? Fica comigo que eu vou te contar a história completa. Tudo começa muito antes do glamour e das passarelas de moda. No século XVI, a região que hoje conhecemos como Ipanema era habitada pelos índios tamoios. O nome, aliás, vem do tupi-guarani e significa água ruim, ou rio imprestável para a pesca. Bem diferente da imagem que temos hoje, não é? Durante séculos, a área permaneceu como uma grande fazenda, com chácaras e uma natureza praticamente intocada. Era um lugar remoto, de difícil acesso, separado do centro da cidade pelos morros. A grande virada aconteceu no final do século XIX, com um visionário chamado José Antônio Moreira Filho, o Barão de Ipanema. Em 1894, ele fundou a Vila Ipanema. A ideia era criar um balneário, inspirado nos modelos europeus. O barão começou a lotear os terrenos e a abrir as primeiras ruas. Uma das primeiras e mais importantes foi a Rua Prudente de Moraes. A chegada dos bondes elétricos no início do século XX foi o que realmente conectou Ipanema ao resto do Rio, trazendo os primeiros moradores e veranistas. Ainda assim, o crescimento foi lento. Nas décadas de 20 e 30, Ipanema era um bairro tranquilo, residencial, com grandes casarões e uma vida pacata. A praia era frequentada principalmente pelas famílias que moravam ali. O vizinho Copacabana era quem roubava a cena com seus cassinos e hotéis luxuosos. Ipanema era, por assim dizer, o patinho feio, um lugar mais reservado. Mas essa tranquilidade era justamente o terreno fértil para a revolução cultural que estava por vir. E então, chegamos aos anos 50 e 60, a Era de Ouro de Ipanema. Foi nessa época que o bairro se tornou o epicentro de uma revolução cultural e comportamental. Jovens intelectuais, artistas, músicos e escritores começaram a se reunir nos bares e na praia. O Posto 9 virou o ponto de encontro, um lugar onde novas ideias, modas e atitudes eram discutidas e exibidas. Foi nesse cenário de efervescência criativa que nasceu a Bossa Nova. Imagine a cena: Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto e outros gênios se encontrando em apartamentos e bares, como o famoso Veloso, que hoje se chama Garota de Ipanema. Eles criaram uma nova batida, uma nova forma de cantar, mais intimista, que misturava samba com influências do jazz. E a musa inspiradora dessa nova música caminhava todos os dias pela Rua Montenegro, hoje Vinícius de Moraes, a caminho do mar. Era Elô Pinheiro, a garota de corpo dourado que imortalizou o bairro para o mundo com a canção Garota de Ipanema. A música se tornou um hino não oficial do Brasil e colocou Ipanema no mapa global. De repente, todos queriam conhecer aquele lugar mágico de onde vinha aquele som tão sofisticado e aquela beleza tão natural. O bairro virou sinônimo de modernidade, liberdade e um estilo de vida despojado e charmoso. Foi também em Ipanema que a atriz Leila Diniz chocou a sociedade conservadora ao exibir sua barriga de grávida de biquíni na praia. Um ato de coragem que se tornou um marco do feminismo no Brasil. Os anos 70 e 80 consolidaram Ipanema como um lançador de tendências. A praia era uma verdadeira passarela a céu aberto. Foi lá que surgiu o fio dental, criado por Cidinha Campos, e a tanga, popularizada por Fernando Gabeira ao voltar do exílio. O vôlei de praia se tornou o esporte oficial, e o Posto 9 se firmou como o point da contracultura, da diversidade e da vanguarda. Cada posto, na praia, começou a ter sua própria tribo, criando um mosaico cultural fascinante ao longo da orla. Com o passar das décadas, Ipanema também se tornou um dos metros quadrados mais caros do Brasil. O bairro se sofisticou com a abertura de lojas de grife, restaurantes renomados e galerias de arte. Os antigos casarões deram lugar a prédios de luxo, mas o bairro nunca perdeu sua alma. A Feira Hippie, que acontece todos os domingos na Praça General Osório desde 1968, continua sendo um programa clássico, mantendo viva a veia artística e artesanal do bairro. Hoje,
caminhar por Ipanema é como folhear um livro de história vivo. É ver o legado da Bossa Nova na estátua de Tom Jobim no Arpoador. É sentir a energia da diversidade na bandeira do arco-íris hasteada no posto 9. É admirar o pôr do sol aplaudido por todos na pedra do Arpoador, uma tradição que resume o espírito de celebração da vida que o bairro inspira. De Água Ruim a um dos endereços mais desejados do planeta, a história de Ipanema é uma prova de como a cultura, a arte e as pessoas podem transformar um lugar. É um bairro que soube se reinventar, se modernizar, sem jamais perder o charme, a poesia e o balanço que o tornaram único. É a síntese perfeita do espírito carioca. Um lugar onde a natureza e a criatividade humana se encontram para criar algo verdadeiramente especial. E aí, gostou de conhecer a história de Ipanema? Qual outro bairro ou lugar você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário. A sua sugestão é muito importante pra gente. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.